Santo Agostinho era, como sabem, profundo conhecedor do pensamento grego e do pensamento romano. A sua conversão só se dá aos 20 e tal anos. E, portanto, ele sabia bem daquilo que depois se queria demarcar. E, de facto, se na Grécia nós não encontramos, precisamente devido à hegemonia da sua episteme, obcecada com as essências, valorizadora da metafísica, nós não encontramos, mesmo em pensadores que escreveram sobre tudo, basta lembrar Aristóteles, mesmo contando os livros perdidos de Umberto Eco, na sua bibliografia. Humberto Eco não colocou como livro perdido de Aristóteles uma obra que chamasse Filosofia da História. Não é? Porque não era verosímil, em função daquilo que eu disse. Bem, mas também é abusivo dizer que Santo Agostinho foi um filósofo da história. Santo Agostinho foi um teólogo da história, a partir do qual os chamados filósofos da história, aliás, filosofia da história é um termo que só aparece nos meados do século XVIII, sob a pena de Voltaire, é onde ele procura, em última análise, não só desmontar as concepções cíclicas da natureza, como também relativizar, embora admirando, o posicionamento dos cidadãos gregos e romanos perante a coisa pública, mas precisamente para, em primeiro lugar, contra a eternidade do tempo, nem que fosse por repetição cíclica, defender a tese da finitude do mundo, porque o mundo é criado. Portanto, há um alfa e o ômega. Santo Agostinho é o primeiro teólogo das teses do fim da história. E do fim do mundo, claro. E, portanto, a ideia de finitude do mundo, logo a não substancialidade da natureza e, simultaneamente, do próprio homem. E depois, a partir daí, a ideia de que o tempo, o que é o tempo, se não me perguntar eu sei, se não me perguntar já não sei, mas a medida do tempo, a alma, como ato permanente, ato puro permanente, tudo ao serviço de quê? De um tempo como um íter, um caminho, mas um caminho sem finalidade imanente, sem substancialidade, sem infinitude, um caminho que é um percurso, e é um excurso. Um percurso para onde? Para além da história. A dimensão caminho da salvação. Soteriológica e escatológica. E esta outra gramática, marcou profundamente o pensamento ocidental. Eu acho que, no que diz respeito àquilo que nós chamamos hoje a cultura histórica, ou a opção ou o frenesim que a cultura ocidental tem perante a história, mesmo quando ela já está secularizada, tem mais a ver com a matriz judaico-cristã do que propriamente com a herança greco-romana. Porquê? Porque as grandes teorias da história que vão aparecer, elas, de certo modo, são secularizações desta estrutura que tem já a sua sistematização. Porque a Bíblia era vista também como um livro revelado, mas que contava uma história verdadeira. Eu diria que o paradigma do livro é aqui que começa. E que vai levar a que os historiadores medievais, essencialmente, procurem ler a história tal qual ela acontece à luz do livro. A modernidade vai fazer da história, ontologicamente falando, vai dizer-lo Lessing, um livro por escrever onde as páginas que estão escritas são ínfimas em relação às infinitas páginas que estão por escrever. Aqui já estamos noutro registro, que é o registro da modernidade. Portanto, esta sobredeterminação teológica, bem expressa na dicotomia entre cidade dos homens e cidade de Deus, ou na presença da cidade de Deus já na cidade dos homens, mas a não substancialidade da cidade dos homens a todos os níveis, incluindo
as categorias políticas que aqui nos interessam para dar continuidade, enfim, a alguns pontos de referência. É que a verdadeira res pública, à luz desta escatologia, não é a res pública política, essa até deve ser indiferente ao crente, mas é a res pública cristã. E é para a coisa pública escatológica que o verdadeiro crente deve viver. E, portanto, a dimensão ético-cívica, ela passa a estar dominada ou subordinada à intenção da formação da alma ou à conversão e, portanto, àquilo que podemos simplificar dizendo que é uma formação ético-salvífica de caráter religioso ou teológico. Ora, com exceções, mas também sintetizando, dificilmente a historiografia, particularmente, quer às temáticas, quer aos escritores medievais, podia fugir a ser uma historiografia escatológica, a ser uma historiografia apologética, vejam a vida dos santos, seja pressupor uma visão providencialista da história, cujo sentido não era racionalmente apreensível pelos homens. Há que perguntar se na modernidade a visão teleológica da história não é uma secularização do providencialismo. Eu digo que sim, mas com duas exceções. Primeiro, não há o Deus milagreiro a intervir nessa finalidade. Segundo, a razão humana não a pode entender. E por isso, para o crente, é fé, mesmo que aquilo que acontece empiricamente fosse contraditório com a racionalidade. Portanto, o providencialismo, e nos seus melhores exemplos, até recorrendo à imagem, e é preciso dizer que a cultura ocidental ela vai se transformar também numa cultura da escrita e da imagem, depois do desfecho do Concílio de Niceia no século V, ela é apocalíptica, essencialmente. Porquê? Porque a posição do homem no mundo, na história, é num mundo finito, num tempo finito. A modernidade. Bem, eu acho que alguns dados da herança da modernidade, claro que têm a ver com o diálogo com a cultura greco-romana no período do humanismo e do Renascimento, mas, simultaneamente, com o regresso em novos contextos do aforismo segundo o qual, para muitos, é atribuído a Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, ou por uma visão cada vez mais antropocêntrica, a leitura do mundo passa crescentemente do livro como o paradigma que deve pautar a leitura do mundo natural e do mundo histórico, para ser o mundo, incluindo a história, um livro, um está escrito em linguagem matemática e o outro está a ser escrito por aquilo que já no século XVIII se chamava o homo faber da própria história. Que quando Vico, nos inícios do século XVIII, diz que é o homem que faz a história. Portanto, a modernidade, agora como conceito não só cronológico, mas como um conceito histórico ou cultural, de facto ela vai assistir à afirmação de uma centração, portanto, de uma inversão, de uma centração antropológica que cada vez mais vai insinuando que o homem é o homo faber. Não só o homo faber da revolução científica e técnica, mas o homem que faz a história. Vejam, a ideia de revolução que vai aparecer no século XVIII. Portanto, vai insinuando, de facto, essa
essa visão, como no século XIX vai insinuando a crescente divinização do próprio homem. Seja na crítica que faz ao divino, que afinal, produzido pelo homem, o homem deixou-se ser escravo da sua própria criação. Feuerbach, por exemplo. Seja, enfim, naquele otimismo que é simultaneamente um otimismo antropológico, é um otimismo epistémico, é logo científico-técnico, é um otimismo histórico, à qual a ideia de utopia, Tomás Moros, Campanella e outros, vão dar o termo para a consolidação daquilo que podemos chamar a experiência moderna do tempo, uma experiência cada vez mais prospectiva, e onde o peso da tradição ou da herança sobre o presente tende a ser assumidamente lido por um presente que se autodefine como horizonte de expectativas. Também é o período da afirmação, nestes vários otimismos, do paradigma das ciências da natureza. E, sobretudo, da sua capacidade científico-técnica, já numa acessão em que técnica não é a ideia grega de techne, mas já é uma ideia que prolonga mais a ação do homem na transformação de uma natureza que passa a ser representada como infinita. Portanto, assiste-se à ideia de infinitização do espaço, e a ideia de infinitização do espaço, obviamente, convida à infinitização do tempo. E, simultaneamente, tem que cada vez mais pressupor, mesmo que isto funcione a nível inconsciente, pelos processos de socialização que depois vão ser democratizados, no século XVIII, sobretudo no século XX, que isso pressuponha a ideia da amortalidade, não digo imortalidade, a mortalidade do homem como espécie. Através de quê? Da reprodução fisiológica e, sobretudo, da capacidade de assimilar o passado para o transformar e pôr ao serviço do futuro. Num fiere que tem como palco, Hegel vai falar no palco da história, a infinitude do tempo. E, portanto, estes são os pressupostos essenciais, na minha perspectiva, para que se assista àquilo que podemos chamar a substantivação da história. A história. Isto é, a história é algo cada vez que é visto como a história no sentido ontológico do termo. É visto como um processo que tem em si mesma a sua razão de ser. E mais, é visto como um processo que é racional. Não é só a natureza que tem uma linguagem matemática, a própria história, a historicidade é um processo racional que a razão do homem pode compreender e, ao compreender, tal como se compreende a natureza, o saber pode se transformar em técnica. As engenharias sociais do século XIX e XX aí estarão para o comprovar. Portanto, a história, este conceito de história já não tem muito a ver com a herança judaico-cristã. Ou melhor, ela tem a ver com um certo registro desta herança, mas ela faz-lhe aquilo que a história da cultura chama um processo de secularização. Não um processo de laicização, mas um processo de secularização que vai acentuar a ideia da imanência, a ideia de devir em relação à ideia de ser. A história é um devir. As filosofias dialéticas de Kant, depois de Hegel, de Marx, etc., do século XIX, são resultantes de tudo isso. A substantivação da história é o colinho onde se vai sentar a ideia da crença no progresso indefinido. Porque só uma concepção de tempo indefinido e de um tempo histórico acreditado como autossuficiente, a ideia de progresso, não só como A mais B mais C. Antecedentes, remoto, B antecedente próximo, C presente.
de futuro. Mas também não só, e é isto que vai depois perdurar nas ideologias evolucionistas, A implica B, B implica C, C implica D. Portanto, esta se consolida, mas também já em alguns se começa a insinuar a ideia, aliás, que resulta da nossa própria experiência existencial do tempo, segundo a qual o presente não existe. O que nós vivemos subjetivamente, e Santo Agostinho, quanto a mim, viu bem isso na sua analítica, na analítica que fez nas Confissões, o que existe é um presente passado, um presente futuro, que é um permanente fiere. É um permanente fiere. E, portanto, as categorias de passado, presente e futuro, elas não podem ser pensadas nem de uma maneira aditiva, nem de uma maneira meramente de causalidade sequencial, como algumas teorias vão, sobretudo as de caráter cientificista, vão pensar, mas elas têm que ser pensadas na reciprocidade dos seus modos de aflorar permanentemente à consciência. Ora, pergunta-se, mas se a modernidade essencialmente afirmou-se pelo prestígio dos efeitos sociais das novas ciências, porque é um saber teórico que rapidamente com a Revolução Industrial se vai produzir efeitos convincentes, pergunta-se que lugar porque é que se afirmou esta abertura à historicidade? Bem, ela, em primeiro lugar, afirmou-se porque estas sociedades são sociedades muito conflituosas. Estou a falar ao espaço europeu, que vão desembocar na chamada Era das Revoluções. A Revolução Inglesa, a Revolução Americana, portanto, os impérios coloniais, e depois a Revolução Francesa, como o primeiro exemplo, a primeira movimento histórico que é feito já em nome destas ideias e que põe em prática aquele princípio da praxis, segundo a qual o homem pode, desde que compreenda bem o sentido da história, um sentido que é objetivo, ser o acelerador, eu diria, ser o acelerador da aceleração da história. E por isso é que, em algumas teorias da história, a ideia substancialista da história é acompanhada com a ideia da inclusão de um motor no interior da própria história. Quando Marx diz que a história da humanidade é a luta de classes, ou que o motor da história é a luta de classes, ele está a utilizar uma metáfora típica, não digo só de uma civilização científica ou industrial, mas da ideia de dinamismo e de motricidade, de devir, em última análise, que se acaba por impor no pensamento ocidental. Se os gregos andavam eternamente à procura da resposta, o que é o ser, os modernos, a partir de Kant sobretudo, vão andar à procura da resposta a esta pergunta: o que é o devir? E para onde vai o devir? E quem é que move o devir? E quem é que vai à frente do devir? E por isso a modernidade não é contraditória, tanto mais que a sua própria inauguração, eu queria sublinhar isto para, no fundo, defender a nossa causa. A sua própria afirmação, a ideia de moderno, ela própria pressupõe uma atitude típica do historiador. Porquê? Porque ela compara. O que é o moderno? Quando se diz o moderno é o novo, ela está a comparar com o antigo. E dentro do antigo diz, bem, há o antigo passível de ser lido à luz do moderno, do novo. Vejam, o humanismo e o renascimento. É isso. Os renascentistas não queriam que a história ressuscitasse ou renascesse tal qual ela tinha acontecido na Velha Grécia e em Roma. Eles já estavam a jogar com a ideia da irreversibilidade do tempo. Só que esta necessidade do diálogo entre os modernos e os antigos foi um debate que não atravessou só a literatura. Ele atravessou a política, ele atravessou a interpretação histórica e se prolongou no século XIX. E eu pergunto se ainda não é um debate dos nossos dias. A velha querela entre os modernos e os antigos. O que é que há de antigo no moderno? E o que é que há de pretencioso, muitas vezes, no moderno? Tanto mais que estas visões também vão consolidar a ideia de vanguarda.
Mesmo quando se diz que e as taxonomias, isto é, as classificações dos povos entre si, que começam com maior ênfase, isso depois dos chamados descobrimentos, acentuou-se muito ao nível das etnias, das raças, etc., as hierarquias, as taxonomias. Mesmo quando se faz isso, este pensamento ocidental vai consolidar o eurocentrismo. Seria outro tema que daria para uma conferência. Vai concentrar o eurocentrismo. E em nome de quê? De um conceito que tinha aparecido na linguagem erudita dos meados do século XVIII, que é precisamente o conceito de civilização. A palavra existia, civilizar era passar um assunto do direito criminal para o direito civil. E, de repente, Ferguson, Mirabeau e outros começam a utilizar o conceito de civilização na acessão de que, afinal, a sequência do tempo histórico, ela não só hierarquiza em relação ao passado, como ela hierarquiza em relação aos povos contemporâneos que, do ponto de vista histórico, se são cronologicamente coincidentes, são contemporâneos. Eles, do ponto de vista histórico, à luz deste critério, eles não são contemporâneos uns dos outros. E a ideia de civilização pressupõe a ideia de vanguarda. Quem é a vanguarda? É aquele que vai à frente. E pergunta-se, como é que surgiu a ideia de vanguarda? Eu acho que ela surgiu, em boa parte, não só da velha dicotomia entre grego e bárbaro, cristão e infiel, mas também na ideia de povo eleito. A ideia judaica de há um povo que é eleito para derramar a verdade. Esse povo eleito, depois, o povo passa a ser a nação. Aliás, os judeus eram conhecidos na Inquisição como povo de nação. Vai-se fomentar analogias entre o povo eleito e as nações que estavam a ser criadas. Por exemplo, os Estados Unidos da América. A ideia de um povo eleito que acredita que tem um destino manifesto. Depois racializa-se a ideia de vanguarda. Dá-se uma dimensão sociológica com a ideia de classe, com a ideia de cultura, povos civilizados, etc., que vão à frente. Isso é inerente à representação daquilo que podemos chamar as teorias da história. Pergunta-se, e os historiadores? Bem, os historiadores têm que se ligar quer à hegemonia do paradigma das ciências da natureza, quer ainda um outro fator típico da modernidade e que tem a ver com, na tal dimensão antropocêntrica, o desenvolvimento de filosofias também centradas no eu, seja o eu tábua rasa do mundo dos sentidos, a tradição empirista, que vai ser mais nominalista, isto é, que vai ser sensível ao particular, e ao ser sensível ao particular, ela é sensível à história dos acontecimentos. Hume, por exemplo, foi simultaneamente um filósofo e um historiador. Mas também a tradição mais francesa do racionalismo crítico de Descartes, que depois Kant procura a síntese entre empirismo e racionalismo, e que vai dar uma atualidade ao tal conceito de crise. De crise. Que os gregos tinham aplicado no campo da medicina, como a crise é um sintoma de quê? De um desequilíbrio que um determinado organismo tem. E, portanto, qual é a cura? A cura da crise é voltar ou encontrar-se uma nova situação de equilíbrio. Agora, isto aplicado num tempo irreversível, a crise cada vez mais está ligada à ideia dos processos de transformação e de emergência do qualitativamente novo, do ponto de vista de uma história que é acreditada, que ela caminha para uma finalidade imanente, seja a harmonia económica do liberalismo, seja uma sociedade sem classe, etc., etc., numa espécie de secularização de uma Jerusalém celeste, mas agora num plano onde, de facto, a herança judaico-cristã está profundamente alterada e não só invertida, porque uma coisa invertida continua a ser a mesma coisa. Uma inversão verdadeira é aquela que, ao inverter, cria algo de novo. A historiografia que vai aparecer, ela, mesmo que
não de uma maneira mecânica, mas em função daquilo que podemos chamar uma arqueologia do saber, que, entre aspas, não é? Ou uma cultura que se vai hegemonizando, ela vai também querer ser racional, cada vez mais racional e crítica. Foi assim já no seu momento humanista, precisamente porque é uma cultura que é feita para criticar a cultura hegemónica no período imediatamente anterior, no fundo a cultura escolástica, para simplificar, e por outro lado ela quer ir às fontes, e ao ir às fontes ela quer dialogar com a pureza, ela quer fazer uma époque à maneira de Husserl. E fazer uma époque não é só pôr entre parênteses a nossa contemporaneidade quando nos deslocamos, entre aspas, ao passado, mas é também estar no passado como época. Estar como época, para se perceber isso. Bem, e para simplificar, diria a desconstrução histórico-filológica que Lourenço Valla faz da doação de Constantino é o grande momento inaugural daquilo que podemos chamar o aparecimento de uma historiografia crítica. Tanto mais que o método do historiador, em boa parte, até às pretensões mais cientificistas dos nossos dias, é um método histórico-filológico. Porque ele trabalha, se não trabalha com textos, ele trabalha com signos. E o que são os signos? São os traços deixados pelo homem na sua passagem pelo tempo. Traço, tractus, vem do latim tractus, é um termo que começou a ser utilizado na Idade Média para designar o rasto que os animais deixam quando de manhã passam entre as ervas cheias de orvalho. Não é? E, portanto, por ali os guias conseguem descobrir o caminho. E, portanto, os homens também, ao passarem por um tempo orvalhado, o tempo é sempre orvalhado, deixam traços. E o que é o historiador, senão aquele que, a partir dos traços, vai interrogar se é de homem, se é de animal, se é voluntário, se não é. E vai transformar o traço em documento. Nem todo o traço é documento. Até porque, como no nosso esquecimento, há um exército de reserva de traços que estão à espera de um olhar adequado para que deles, a partir do questionário, se possam começar a inferir documentos. Ora, portanto, esta atitude que nós vamos encontrar no humanismo, depois, até na história eclesiástica, bem já obedecendo a novas regras, contra a dimensão muito apologética da historiografia medieval, os chamados bolandistas e as comunidades de historiadores dos mosteiros, até chegar a Mabillon, etc., chegar à grande escola histórica erudita, sobretudo alemã, ao grande momento dos inícios do século XIX da historiografia alemã, à emergência das grandes monumenta, né, da qual a germânica, que saiu já na década de 20, foi o grande modelo, e foi um modelo, vejam, de uma história crítica, de base essencialmente documental, mas que tem no seu epígrafe esta confissão. Isto é movido pelo santo amor da pátria. A história crítica, eu agora não vou desenvolver porque será um tema, julgo que amanhã, vai instalar um paradoxo muito importante e que hoje exige meditação, que é o paradoxo de o imperativo da busca da máxima objetividade possível, que é a deontologia da nova história que surge, sobretudo no século XIX, com Ranke, Savigny, Niebuhr, em Portugal com Alexandre Herculano e outros. Ela tinha pretensões de ser formadora das consciências e formadora das consciências de uma nova realidade política que se pretendia fundar ou se pretendia refundar, chamada Estado-nação. E essa realidade política chamada Estado-nação é algo que já resulta, seja por afirmação ou por reação ou por ecletismo, a suposição de uma sociabilidade política já assente no contrato social. E, portanto, a ideia de contrato social implica a necessidade de um reforço
não só da memória social, da memória coletiva, mas também da memória histórica e, dentro da memória histórica, das memórias nacionais. E, portanto, o historiador profissional, e começa-se a profissionalizar precisamente no século XIX, ele vai estar sob este dilema, ao mesmo tempo que nós assistimos à conquista de dignidade científica nas universidades da investigação histórica, basta lembrar a Universidade de Berlim, e à manualização do ensino da história, aquilo que podemos chamar a nacionalização de certas leituras do passado, e num processo que nem sempre esteve sob a alçada dos historiadores e da sua vigilância crítica, mas que, em alguns casos, conseguiu até a fusão entre o historiador crítico e, muitas vezes, o historiador que teorizava quase o método cartesiano da investigação histórica e, simultaneamente, elaborou manuais que tiveram grande sucesso, onde a ideia de patriotismo, neste caso de francocentrismo e de outras, está presente. Estou-me a referir ao manual Lavice, como sabem, uma das grandes figuras da escola histórica, ou da escola metódica, ou, entre comas, positivista, francesa, dos finais do século XIX, princípios do século XX. Por outro lado, a pluralização epistémica dos finais do século XIX, princípios do século XX, com o aparecimento de saberes como a geografia, com Lyell, com as buscas das várias sociologias, que não eram ainda sociologias, Saint-Simon chamava-lhe fisiologia social. O seu discípulo e secretário, Auguste Comte, chamou-lhe física social e, a partir de um certo momento, no curso de filosofia positiva, disse: não, eu vou criar um neologismo, mesmo que seja filologicamente errado, e criou a palavra sociologia, logo aos mais sócios, agredindo as regras da formação de palavras, que juntam uma palavra latina com uma palavra grega. Bem, não vou aqui agora falar depois das renovações historiográficas dos séculos XIX e XX, sobretudo dos princípios do século XX. O movimento analista é uma das suas expressões. Também o debate entre ciências nomotéticas e ciências do espírito, que resulta desta afirmação final de um prestígio da ciência que leva a transformar a própria ciência em ideologia. Isto é, certos discursos, para passarem por científicos, são miméticos em relação à sua ciência de referência. Então, no campo das ciências sociais, isso é muito claro. A nomenclatura vai buscar analogias, como, por exemplo, os projetos da sociologia, que, no fundo, levam à biologização da compreensão do social. Desde termos como organismo, célula, consenso, órgão, função, etc, etc. Portanto, são campos muito interessantes, mas onde, em última análise, nós estamos perante uma pluralidade de interpretações, de um saber historiográfico que não conseguiu fugir à sedução da hegemonia do paradigma das ciências da natureza. Isso não foi tanto na Alemanha assim, mas no espaço francocêntricos foi indiscutível, com todas as vantagens e todos os equívocos que isso gerou, mesmo quando aparece uma sociologia, como da escola de Durkheim, que procurava fazer a ponte entre a aplicação até de métodos quantitativos e alguma especificidade de explicar o social pelo social. Como sabem, vai ser incorporado por aqueles geohistoriadores que vão dar origem à escola do Zanal e depois às várias transformações da escola do Zanal. Até chegarmos aos finais do século XX, onde mesmo o paradigma de analista no seio da historiografia entra em crise. Aliás, a história do Zanal nas últimas décadas tem sido uma história de sobrevivência a partir de revisões e autocríticas sucessivas face a atitudes hegemónicas de paradigmas anteriores. Por outro lado, é evidente
que a historiografia se globalizou e aumentou a sensibilidade, uma maior sensibilidade em relação a outras historiografias, não só ocidentais, mas fora do Ocidente. Por outro lado, a descredibilização dos discursos teleológicos, eu diria, das filosofias da história, já era antiga, ela já vem desde os princípios do século XX. As filosofias existencialistas, hermenêuticas, ou as chamadas filosofias críticas da história tinham acentuado isso, mas isto tornou-se de facto mais patente nos finais do século XIX e nos princípios do século XX. Podemos dizer que hoje, para muitos, há a nostalgia do paradigma ausente. Para outros, vive-se um salutar anarquismo, entre aspas, epistémico, que suscita os conflitos de interpretações e que vem ao encontro de uma sociedade que enfatizou mais os indivíduos, relativizou as pertenças holísticas a comunidades de destino, aquilo que eu chamei as comunidades escatológicas, o partido, a classe, a nação. Mesmo a ideia de nação com a globalização foi sendo relativizada e, portanto, os horizontes de problemática também se foram modificando. E isto teve consequências no próprio estatuto, não só do historiador, mas também, no fundo, dos intelectuais. Porque o século XVIII, a afirmação em plenitude, foi a era dos historicismos, por excelência. Foi a era da sociedade de memória, não no sentido da memória da oralidade, mas no sentido daquilo que eu chamo as metamemórias. As metamemórias. O historiador foi reconhecido até pelo próprio Estado-nação e pelos seus pares, seja enquanto historiador ou enquanto historiador romancista, historiador poeta, etc., entrou em algo que a modernidade desenvolveu muito, que é a chamada República das Letras. Ele entrou com o direito de cidadania na República das Letras, naquilo que podemos chamar o poder dos intelectuais, essa invenção para alguns, típica francesa, e que se acentuou no caso Zola, caso Dreyfus, nos finais do século XIX, o intelectual. Portanto, uma espécie de um poder espiritual informal que exercia magistério, quer pelas obras, etc., quer pelos visos críticos e pelos compromissos, desde através da petição, da manifestação, etc., que assumia perante a polis. Isso prolonga-se no século XIX, mas o que eu acho é que, tal como em relação ao passado, as transformações até das próteses da memória e do audiovisual, elas modificaram, ou estão a modificar, este papel. E, portanto, mesmo para terminar, e esta dificuldade, e a dificuldade de encontrar respostas a esta posição, que cada vez mais pode ser dita assim, cada vez menos o historiador tem o monopólio da retrospectiva. E cada vez menos a linguagem historiográfica tem esse monopólio, tanto mais que se foi sobrepondo o império da imagem e do ouvir. Não agora através da comunhão ritual, mas através da atitude pacífica, do usufruto domiciliário das mensagens. E daí o problema que Habermas tem teorizado muito, como é que pode haver opinião pública na era de uma comunicação que não pressupõe a ágora pública no sentido físico do termo. Por outro lado, há uma mudança que eu não vou chamar, só que podemos chamar presentismo, na experiência do tempo. Que eu vou, enfim, caracterizar lendo para não demorar mais tempo, para não fazer digressões.
Quer dizer, as transformações sociais e a contestação do historicismo e seus postulados, a perfectibilidade, a ideia de evolução, progresso infinito, a previsibilidade, que é típica, mesmo da ciência, não é? Prever para prever, a previsibilidade, com a ideia da contingência e da complexidade, bem como a crise do próprio modelo do Estado-nação, instalaram um alternativo sentimento de descontinuidade, pluralidade e não sentido teleológico, quer em relação ao tempo psicológico, da vivência do tempo, sublinho, como presente real, que é o tempo da nossa subjetividade, que é um tempo complexo e tensional, que tende a ser subsumida numa espécie de atemporalidade que é mediatizada e que cria a ilusão de uma acronia que tem na expressão da ânsia de viver em tempo real a sua expressão. Ora, na verdade, se no presente real se entrecruzam heranças e expectativas, o tempo real, ao contrário, é o tempo vulgar, que transcorre como se o tempo fosse um mero somatório de acontecimentos irrepetíveis, na qual cada momento transporta o esquecimento do instante que o precedeu. Neste caso, o esquecimento resulta da crença na autossuficiência do presente. Afinal, a versão moderna de outras formas exageradas de esquecimento. Quem tem a ilusão de viver o presente instala-se no esquecimento. Ora, como sublinhou o meu grande mestre, que eu aqui queria homenagear, Miguel Batista Pereira, a memória é inseparável da relação entre passado, presente e futuro, que por sua vez não são diferenças pontiformes, não são pontos aritmeticamente somáveis, mas modos temporais com passado, presente e futuro. Portanto, se houve passado, presente e futuro no passado, há passado, presente e futuro no presente, haverá passado, presente e futuro no futuro. Tenho dito. Agora, nós, eu lembro a vocês que amanhã nós retomaremos às 14h30 para a segunda conferência, cujo título será Cultura Histórica e Historiografia, mas a gente tem um tempinho para algumas perguntas agora. Eu acho que outras perguntas surgirão ao longo da semana, conforme nós avançarmos Sim, vou retomar nas algumas conferências do professor Fernando, mas eu deixo aberto para que vocês possam manifestar-se sobre, eventualmente, sobre a conferência do professor Fernando Catrol. Enquanto vocês, então, sistematizam as suas anotações em forma de pergunta, eu vou rapidamente perguntar para o senhor. O senhor no início dizia que preferia, agora o senhor terminou falando do presentismo, né? E eu gostaria de saber se o senhor dizia no início que preferia falar em experiências do tempo ao invés de regimes de historicidade. Eu poderia desenvolver um pouco isso? Enfim, não é nenhuma má vontade em relação ao Hartog. Aliás, pessoa que eu estimo muito e que conheço já há alguns anos. Aliás, conheci-o pela grande amizade do Hartog com o Miguel, com o Manuel Salgado Matos. Manuel Salgado. Mas eu acho que, no fundo, não vejo grande originalidade nessa periodização, porque ela é um diálogo com algo que, por exemplo, o próprio Koselleck, não obstante só ter feito incidir a sua análise naquilo que podemos chamar a experiência moderna do tempo,
mas pelo modo como ele define, portanto, o hiato entre aquilo que podemos dizer a herança e a expectativa, obviamente está subjacente às experiências anteriores do tempo. Porque nas sociedades mais tradicionais é evidente que a herança tende a sobrepor-se não só às expectativas, mas também à inserção do indivíduo ou de um grupo na escala temporal. A questão da tradição ou da herança é muito forte, assim como a modernidade, particularmente nas suas manifestações mais utópicas, a ênfase é colocada essencialmente na ideia de futuro. E, portanto, colocar a ênfase numa ideia de futuro do futuro é uma maneira de estar fora do tempo. Quando o Hartog enfatiza, de facto, a ideia do presentismo, ele, julgo que, sim, é um termo pertinente, que, no fundo, já tinha sido dito do ponto de vista da epistemologia da historiografia, na célebre afirmação do Benedetto da Croce, segundo a qual toda a história é contemporânea. Porque, como se sabe, essa afirmação não quer dizer que só há verdadeira história sobre acontecimentos que tenham acabado de acontecer, mesmo a história do tempo presente, ela já aconteceu. Eu acho que é uma designação. Pronto, percebo a necessidade de se demarcar um período cronológico que é o contemporâneo, com essa ideia da história do tempo presente. Porque o contemporâneo é precisamente o presente. Está muito ligado à ideia do presente. Logo, se toda a história é história contemporânea, o que quer dizer é que quem faz a história são os vivos, não é? E a ideia de que... Por isso é que a historiografia o Michel Serreto falou nisso, o Michelet falou nisso, o historiador português Oliveira Martins falou nisso. Ela é, à sua maneira, um rito tanatológico. Não é? Fazer história é dar lugar aos mortos, não aos cadáveres. Não aos cadáveres. O historiador vê-se tão aflito com o cadáver como a polícia judiciária se vê, depois do crime, o cadáver não aparecer. É colocá-los num texto. E, portanto, só pode colocar num texto quem está vivo e formula questionários que faça falar os traços, dando-lhe vida. Não é ressuscitá-los no sentido etimológico do termo, é dar-lhes uma nova vida e é evitar a morte definitiva. Só há morte definitiva quando o esquecimento... Nós nem podemos dizer que é irreversível, porque se nós não nos recordamos, como é que sabemos qual é o esquecimento de reserva que hoje está esquecido, mas pode ser lembrado amanhã? Não é? Ora, só pode fazer isso quem está vivo. Quem está vivo está no presente. Mas, verdadeiramente, quem está no presente é quem está no presente passado, no presente futuro. Por isso, eu não concordo muito com a frase segundo a qual o historiador parte do presente para colocar problemas ao passado. O que eu acho é que o historiador, que está num presente que simultaneamente é um presente passado, incluindo a sua própria disciplina, e ele está imbuído de horizontes de expectativas. Portanto, daí que aceito o termo para nós balizarmos as coisas, assim como os regimes de historicidade, pode ser, mas faz-me sempre lembrar a teoria dos modos de produção, neste caso, dos modos de produção do tempo histórico, não é?
e é um pouco em fila, porque ela depois vê-se aflita para lidar com aquilo que nós aqui aflorámos e que é conhecido, é a inevitável coabitação de tempos diferentes no mesmo tempo cronológico e, sobretudo, a salutar capacidade que o historiador deve ter dele próprio fazer jogo de escalas e construir temporalidades. E, portanto, essa ideia de regimes de historicidade, se forem entendidas como uma espécie de fila em cuja intercomunicação existe, mas que é residual, eu prefiro experiências do tempo, porque regime é um conceito que está ligado à linguagem política. Aliás, com uma conotação não muito, em algumas experiências históricas, mais disciplinadora do que propriamente incentivadora à problematização, não é? Eu prefiro experiências do tempo. Até porque, cronologicamente, ela é anterior, não é? Do ponto de vista da produção, dos conceitos. Bom, então, com essa bela conclusão aqui, já que falamos do fim, do término dos tempos, né, a gente conclui hoje aqui na esperança, claro, de voltarmos amanhã, sem dúvida nenhuma, né, professor? Obrigado a todos, então, vocês, e nós nos encontramos amanhã novamente, dessa vez às 14h30. Obrigado.